Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2 do Evangelho de Marcos nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor, que o Senhor Deus tem para nos ensinar essa noite. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós te louvamos porque Tua palavra é a verdade e nós estamos aqui que cremos que a Tua boa mão ela é conosco, com a Tua igreja, e nós queremos aprender aos Teus pés. Mais uma vez, nos ajuda, Tua igreja reunida aqui, nos assentamos aos Teus pés, nos colocamos diante de Ti, com os nossos olhos fitos em Ti, na expectativa de aprender do Senhor. Tu sabes a porção que precisamos, cada um aqui tu sabe a porção que cada um precisa para a jornada dessa semana, até que estejamos aqui novamente, juntos, sendo lavados pela palavra. Hoje nós precisamos dela para, de fato, vermos o Senhor e prosseguirmos na esperança da glória. Fortalece a fé, a nossa fé em Ti, a fé que Tu nos deu, e possamos, Senhor, ser ensinados por Ti. Guarda a Tua igreja, fala aos corações essa noite, que também não Te conhecem, Tu pode trazer vida, e assim o Teu nome ser glorificado em Jesus Cristo nosso Senhor. Nos ajuda, Pai, em Cristo Jesus, nós assim Te oramos. Amém. Irmãos, eu confesso para os irmãos, né, a realidade da pregação, da exposição da Escritura, ela tem sim a sua sobrenaturalidade. Nós somos homens e mulheres que cremos no invisível, né? A Escritura diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cremos no Senhor. E eu confesso para os irmãos que quando, no sermão passado, nós findamos o capítulo 3, observando a família do Senhor e as lições que aprendemos aqui, eu já na minha mente eu fiquei realmente pensando na parábola do semeador e já pensando na semente à beira do caminho. Já estava para mim isso muito certo, né? De caminhar já para esse texto. Nós iremos para ele, porém não hoje. Quando o Espírito, né, me deteve considerando o quadro do Evangelho de Marcos, e principalmente o ensinamento do Senhor e a ênfase dele, a perseverança de Cristo na pregação do Evangelho. Isso me chamou muita atenção durante toda a semana. Porque é interessante aqui que nós podemos perceber, no relato de Marcos, que ao mesmo tempo em que cresce o número de seguidores do Mestre, isso a gente pode observar com as multidões que eu acompanho, já mesmo aqui no princípio do Evangelho, se avoluma também os opositores. Os irmãos lembram que isso nós temos considerado desde o capítulo 2. Marcos faz isso, chama a nossa atenção para isso. É o que eu tenho procurado trazer os irmãos a perceber isso. Uma leitura do Evangelho não apenas picotada, você tirar um ponto ali, claro, eu sei que Deus pode falar com você, lhe instruir, lhe trazer edificação, mas é muito belo quando nós vemos o que o autor também quer nos transmitir no quadro maior da sua narrativa. Como nós falamos aqui desde a introdução da pregação do Evangelho de Marcos, os evangelhos não são biografias, eles não estão se detendo também, vamos dizer, necessariamente numa cronologia dos acontecimentos. Eles organizam o seu material teologicamente. Os evangelistas, eles estão querendo nos apresentar quadros importantes acerca da pessoa do Redentor, acerca da vida no Evangelho, acerca dos seguidores, enfim, ele quer nos mostrar isso.
E isso é algo realmente muito interessante de nós considerarmos. Como o Senhor Jesus, Ele age e Ele reage, para mim isso também é algo muito rico. Observar como o nosso Mestre age nesse mundo e reage ante essa situação. É um tanto confuso, eu creio, e perturbador. Eu creio que para a família de Cristo, como nós vimos na semana passada, você observar uma mãe, né, como Maria e os seus irmãos, receberem a notícia de que as autoridades de Israel já haviam definido Cristo como alguém possesso de demônio. Isso é muito perturbador. Para a gente, hoje a gente escuta alguma coisa, às vezes pode até ofender, mas no contexto de uma nação, de uma teocracia, né, um povo de Deus guiado pelo Senhor, pela palavra, embora eu sei que sob o domínio romano, mas uma pessoa ser taxada como possessa de espírito imundo, ou pela própria família como alguém louco, que estava deixando de cuidar das questões básicas da vida. Isso tem me chamado a atenção no fato de Cristo fazer o bem, e isso sempre ter como retorno, claro, gratidão no coração de alguns, mas oposição no coração de outros. Desde o capítulo 2, os irmãos podem observar isso. E o que Jesus faz? Né? O que Jesus transmite aqui para nós? O que Ele faz diante de tudo isso? Ele prossegue, e é isso que eu quero chamar a atenção hoje à noite. Jesus persevera no ensinamento, Jesus persevera no doutrinamento, na pregação. O que fazer diante de tudo isso? Às vezes a gente fica pensando que nós temos muitas coisas a resolver ou fazer quando nós lidamos com as situações das lutas da nossa vida. E eu quero que nós compreendamos aqui que nós devemos permanecer nas mesmas verdades, ouvindo a palavra, vivendo a vida do Evangelho de forma simples e crendo que o Evangelho é poderoso para sanar todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. É consenso, isso aí você pode ler qualquer livro de introdução ao Novo Testamento, você que já cursou seminário, ou alguém que pensa em cursar, é consenso que o Evangelho de Marcos é chamado o Evangelho da ação. Não é isso? Nós vemos ali Marcos e logo, imediatamente. Marcos não é um evangelho que você vai observar grandes discursos, embora tenha, sim, alguns discursos. Diferentemente do evangelho de João, os discursos são imensos, né? Os textos ali no evangelho de Mateus. Marcos é tido como um evangelho mais enxuto, da ação. Mas eu quero também que nós observemos que, sem dúvida alguma, nós podemos chamar o Evangelho de Marcos como o Evangelho do ensino. Ou seja, da pregação, da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo, da persistência dele em continuar nos ensinando a sua palavra. Cristo, então, não procura aqui, né? Veja que no versículo 4 diz, aliás, capítulo 4 diz, voltou Jesus a ensinar. Marcos disse, lembra que o relato que nós vimos aqui, no capítulo 3, do verso 20 até o fim do capítulo 3 de Marcos, é da blasfêmia dos escribas e fariseus e da família do Senhor. E como nós observamos aqui, isso é algo muito pesado. Mas o que Jesus faz diante disso? Jesus vai procurar as autoridades religiosas para tentar dissuadi-las de que ele não é nada daquilo que estão dizendo. Jesus procura, então, um concílio, uma reunião com o sinédrio, ou mesmo ali, não sei, na sinagoga, para se defender diante daquelas acusações. Jesus procura sua mãe, seus irmãos, para uma reunião de família, e os repreende dizendo, olha, eu quero pedir a vocês que não atrapalhem mais a minha pregação, parem com isso, está dizendo que eu sou louco, que até vocês desse jeito eu não vou conseguir. Não. O que Jesus faz é simplesmente voltar a ensinar a palavra de Deus. Ele persevera no ensino, ele persevera na pregação. Essa é a ação de Cristo, essa é a reação de Cristo, porque ele sabe de que a palavra é capaz de realizar no coração dos homens. Marcos capítulo 1, quero só que você volte comigo um pouco, perceba aqui. Marcos vai, eu creio que passa às vezes desapercebido para a gente isso. Eu separei apenas alguns textos, você pode até ver outros aí. Mas no capítulo 1,
logo no início do ministério, nós pregamos nesse texto aqui do Senhor, quando João Batista é preso. No versículo 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. O que ele foi fazer na Galileia? O que está escrito aí? Pregando o evangelho de Deus. Verso 21 diz: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele fazer o que na sinagoga? Ensinar. Verso número 38, depois de curar a cidade, Marcos fala, estava à porta da casa ali da sogra de Pedro. Jesus curou a sua sogra e ao pôr do sol, multidão ali ficou na porta, doentes. Ele atendeu, curou a todos. No verso 38, após ter se levantado à alta madrugada para orar, Jesus fala para os seus apóstolos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim para pregar. Capítulo 2, versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta esses achavam lugar. O que Jesus fazia ali com eles? Anunciava-lhes a palavra. Verso número 13, está escrito: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ter com ele, vinha ao seu encontro, e ele fazia o quê? Os ensinava. No meio de oposição, no meio de juízos precipitados sobre a sua pessoa, em todo tempo Jesus persevera na pregação, no ensino. E mesmo depois desse fechamento de oposição, encabeçada pelas autoridades religiosas e pela sua própria família, Marcos diz no capítulo 4, e aqui é uma guinada para a gente, ele vai trazer os ensinamentos de forma mais intensa do Senhor, e diz: voltou Jesus a ensinar. Isso é maravilhoso, irmãos. A persistência do Senhor com a pregação, a persistência do Senhor com o ensino, a persistência do Senhor em comunicar a verdade, porque Ele sabia que a palavra da verdade é que poderia trazer luz, compreensão, vida, libertação e transformação para as vidas. Ele sabia disso. Interessante que o Deus Todo-Poderoso, eu meditando nisso aqui, poderia, né? E Ele pode estabelecer, se Ele quiser, o seu reino imediatamente. Ele pode fazer isso. Jesus poderia ali aniquilar todos os seus opositores. Quer uma prova disso? Quando Jesus vai ser preso, a turba que vem ali, a polícia do templo, e perguntam ali: a quem buscais? Ele diz: Jesus, sou eu. Todos caíram. Só em ouvir o eu sou falar. O poder dele tão grande, ele poderia desbancar toda a oposição, no momento sequer, ali, no momento que ele quisesse. Mas ele escolheu implementar o seu reino mediante o ensino, mediante a educação na justiça, mediante o magistério do Espírito Santo. Isso está fundamentado em verdades eternas, criacionais até. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Isso me traz muita esperança, sabe, irmãos? E eu creio que nós, como igreja, não podemos perder a esperança no poder do ensino, no poder da pregação, no poder da palavra. Estamos aqui todos os domingos, estamos aqui todas as quartas-feiras, em nossas reuniões, todas elas abrimos a Bíblia, porque sabemos que é um meio do Deus Todo-Poderoso implementar o seu reino, é pelo ensino, pela pregação, pela palavra de Deus. Hebreus 11, versículo de número 3. Olha o que está escrito para nós. O texto sagrado nos diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pelo quê? O que está escrito aí? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Todo mundo foi criado, toda a realidade que nós vemos e não vemos, foi trazida à existência pela sua boca. Que palavra poderosa! Que palavra gloriosa! Tiago, quando vai tratar da nossa regeneração, Tiago capítulo 1, veja, abra comigo a escritura um pouco mais à frente, versículo número 18. Ele nos diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade,
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E essa é uma linguagem que remete ao contexto de criação. É por isso que Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criatura, nova criação, é Gênesis. Como é que Deus trouxe um princípio novo para a gente? Pela palavra. Como é que Deus trouxe o princípio do universo? Pela palavra. Como é que Deus trouxe a nossa fé, a existência? Pela palavra. Como é que o Senhor aperfeiçoa a nossa vida? Pela palavra, paulatinamente. Evangelho de João, capítulo 6, abre comigo. É interessante isso. Por que Cristo continua agindo assim? Isso deixava os discípulos dele confusos. Ele não faz nada, não tem uma coisa aí. Ele tinha ali o zelote, sei lá, de repente fazer uma... Pedro ali na hora que ele foi ser preso, Pedro puxou da espada, cortou a orelha do homem, Ou seja, vamos fazer alguma coisa, vamos... É por isso que muitas igrejas veem um contexto como esse aqui, e tem como melhorar isso aí não, trazer uma novidade, tem como dar um sacode de lelê santa aí não, uma coisa assim diferente. O que a gente pode fazer diante das lutas que nós enfrentamos? É só isso, é sentar, ouvir a palavra, só isso. Evangelho de João capítulo 6, versículo 45, citando para nós o profeta Isaías, Cristo diz o seguinte, e aqui eu quero que você perceba a beleza disso. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, e o que está escrito aí? Aprendido, este vem a mim. Por isso Jesus perseverava no ensino. É promessa, foi vacinado pelo profeta, Deus, o grande mestre, Deus, o Senhor de nossas vidas, resolveu nos transformar paulatinamente, impregnando em nós o aroma do seu conhecimento dia a dia. É isso. Que beleza isso, Às vezes a gente diz, eu queria, se eu pudesse saber tudo, se a nossa mente fosse igual um computador, se você pegasse Hoje em dia não é mais nem chip, Pendrive já passou também, Tem uns pendrive lá em casa, não sei nem o que é que eu faço. Hoje em dia, é a nuvem. É tudo, Se entrasse todo o conhecimento, soubesse, aprendesse todas as línguas, Você ama o conhecimento teológico, você lesse, tivesse a capacidade de armazenar instantaneamente. Mas o lidar no dia a dia com o mestre. É isso que ele quer. Chegar para você dia a dia e dizer, filho meu, vem cá, dá-me o teu coração. Deixa eu te ensinar. Deixa eu ser teu condutor. Deixa eu te conduzir. O livro de Provérbios usa muito essa linguagem da sabedoria para nos fazer compreender o método divino, de pela palavra trazer existência a todas as coisas, de pela palavra sustentar todas as coisas, de pela palavra nos levar a uma novidade de vida, de pela palavra nos glorificar. Isso me chamou a atenção demais no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, quando voltou Jesus a ensinar. E ainda diz no verso 2 do Evangelho de Marcos, capítulo 4, assim lhes ensinava muitas coisas no decorrer do seu doutrinamento, no decorrer do seu ensinamento. Ele persistia, porque ele sabia, irmãos. Ele sabia que quem era de Deus, ele fala isso em outro momento, haveria de ouvir o quê? As palavras de Deus. As pessoas que amam a Cristo haveriam de amá-lo pelo ensinamento, pelo doutrinamento, pela compreensão da mente de Deus conforme revelada nas Sagradas Escrituras. Jesus persevera no doutrinamento. Deus Todo-Poderoso, encarnado, poderia fazer de forma imediata uma mudança, uma revolução, libertar Israel. Assim os israelitas pensavam quando consideravam a figura messiânica. Mas de repente vem o quê? Ensino, 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 mais ensino.
E quando ele vai ser assunto aos céus, ele diz: ide por todo mundo e pregai o quê? O evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas. Porque essa metodologia do ensino, essa metodologia da pregação, tem a chancela divina até a consumação dos séculos. Nós temos que ter o cuidado aqui, em outro ponto que eu quero considerar, é que sempre as lutas tentarão tirar o nosso foco do ensinamento. Eu creio que Marcos apresenta isso para nós de uma forma muito bela, como a gente considerou aqui. Se você observa o Evangelho de Marcos, existe aqui muito burburinho. Jesus, no capítulo 2, você volta um pouco comigo, ele chega na sinagoga, aliás, está ali naquela casa, e muita gente afluía, e claro, irmãos, sempre existirão, a gente vai ver um pouco mais aqui à frente, muitas pessoas vão chegar na igreja. Olha o que diz aqui no versículo 2. Marcos 2:2, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Quando você vai para o capítulo 4, tem a mesma coisa. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão. Então, sempre acontecerá isso aí. Muitas pessoas se chegarão a Cristo, muitos acontecimentos, muitos problemas. Nós temos que ter o cuidado para que não venhamos perder o foco no ensinamento. Isso acontece na sua vida, isso no dia a dia. Irmãos, eu tenho aprendido isso, porque a vida do crente é uma vida de constante discipulado. Que tudo na nossa vida se resolve, tudo na nossa vida e na igreja se resolve pelo poder do Evangelho. Não é outra coisa. Às vezes a gente pensa, né, que a gente tem como resolver algumas coisas de outra maneira. Romanos capítulo 1, abre comigo a escritura. A igreja de Roma, ela não foi necessariamente fundada por Paulo. Tanto que Paulo escreve uma epístola a uma igreja já lá existente. E eu gosto quando Paulo fala do Evangelho repetidamente no capítulo 1 da Epístola aos Romanos. E Paulo diz assim, no verso 15, Romanos capítulo 1, ele diz: por isso quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ora, Paulo está indo para uma igreja. E o que é que ele vai fazer naquela igreja? Anunciar o Evangelho. Mas eles já ouviram o Evangelho? Sim. Mas precisam ver as nuances e as implicações do Evangelho em todas as áreas da vida. É isso que nós temos que aprender como crentes. É por isso que Cristo persistia no ensinamento, no doutrinamento. Tenho certeza que ele tocava em todas as áreas. Nos Evangelhos nós temos aqui resumos. Mas ele tocava, atingia toda a vida, com toda a Escritura. E Paulo vai para Roma, para a igreja, pregar o Evangelho. Talvez alguém lesse, não sei, conjecturando aqui, de forma pedante, para mim, Paulo vem pregar o Evangelho para a gente já sabe o Evangelho. Nossa igreja é uma igreja evangélica. Lembra que a gente falou sobre isso no começo? Os evangélicos precisam do Evangelho. Verso 16, de forma conclusiva, ele diz, por que ele vai compartilhar o Evangelho com eles? Ele diz, pois não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o que, irmãos? O poder de Deus. Como se manifesta o poder de Deus? Não é no poder do homem. Como se manifesta o poder de Deus? Não é na articulação humana, não é na habilidade humana, não é na capacidade humana. O poder de Deus se manifesta numa igreja, na exposição do Santo Evangelho. É por isso que Cristo insistia em anunciar o Evangelho. Cristo insistia em pregar o Evangelho.
Paulo diz, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos do Evangelho a todo tempo em nossa vida. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também, nessa igreja complicada, dos muitos problemas que existiam em Corinto, Paulo vai dizer, irmãos, capítulo 15, verso 1, irmãos, vamos fazer uma campanha, irmãos, vamos trabalhar, irmãos, vamos mexer esse culto, tem muita coisa que precisa mudar, irmãos. Não, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Ele já tinha pregado, eu vou pregar de novo. O qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Irmãos, por essa razão as epístolas são o Evangelho aplicado às mais variadas situações e problemas das igrejas. Pois os apóstolos sabiam que o magistério do Espírito Santo é eficaz para sanar todos os nossos problemas. Isso é muito importante. Jesus, ele está ali com uma situação, vamos dizer assim, perigosa. A situação é perigosa, que culmina até na sua condenação, tanto por um tribunal eclesiástico como pelo tribunal de Roma. Mas ele persiste na pregação. Irmãos, eu digo isso para você, irmão, pai de família, irmã, né, mãe de família, crentes, não deixe os problemas tirarem o foco do Evangelho na sua vida. Não deixe de estar ouvindo a pregação da palavra. Não deixe de estar ouvindo o ensino do Evangelho. Não deixe de ler a Escritura. Não deixe de trazer à memória o que pode lhe dar esperança. Não haja, não reaja, não procure agir mediante as armas carnais, porque as armas da nossa milícia, diz Paulo, não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular sofismas. Viva o Evangelho. Creia no Evangelho. Pregue o Evangelho, interprete a vida pelo Evangelho, seja evangélico. Jesus era evangélico, está vendo? Jesus era evangélico. Qual a sua religião? Eu sou evangélico. O grande problema dos crentes, nosso problema é não pensarmos biblicamente, é acharmos que os problemas que nós temos em casa, os problemas que temos no trabalho, ou os problemas que existem na igreja, são resolvidos por nossas interpretações. Não são. São resolvidos pelo Evangelho, pelo ensino, por quem Cristo é. É por isso que a igreja, que é a igreja de Cristo, e ela vai ser caracterizada como uma igreja verdadeira por prosseguir na exposição das Escrituras. Cristo foi assim, seus santos apóstolos foram assim, as igrejas saudáveis sempre agiram assim. Esse foi o resgate, a trombeta da reforma, voltar às Escrituras. E sempre é assim, quando Deus quer abençoar um povo, Deus derrama graça para o ensino e para a pregação. 2 Timóteo capítulo 4, abre comigo, veja, considerando o método de Cristo, considerando o método apostólico, considerando o último escrito paulino. Um apóstolo nos diz assim, olha a beleza disso. Conjuro-te perante Deus, que coisa linda, e Cristo Jesus ao mesmo tempo grave, que há de julgar
vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo coloca Timóteo aqui coloca ele sob juramento, diante do conjuro, lança sobre ele o peso dessa responsabilidade. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 2, veja o que ele diz. Olha que beleza, as 3 primeiras palavras aqui. O que é que está escrito aí? Prega a palavra. Prega a palavra. Eu lembro, estou vendo ali uns irmãos que a gente quer bem ali, ovelhas minhas ali em Horizonte. E o nosso púlpito lá, lembra aí? Está escrito lá quando a gente foi fazer um púlpito também de Angelim Pedra, está escrito lá. Eu disse, vamos colocar esse texto. Prega a palavra. Não existe outra coisa. Contexto que Paulo fala aqui a Timóteo, das lutas, as dificuldades, os tempos serão difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, a piedade será negada, o mundo vai ficar cada vez pior, Timóteo. As coisas vão ficar cada vez mais complicadas. A oposição vai se intensificar, a verdade será atacada, a imoralidade será legalizada. Diante de tudo isso, vá para a frente do Congresso, erga faixas, eleja candidatos evangélicos, coloque pessoas para poderem transformar o mundo, revolucionar a sociedade. É isso que Paulo diz a Timóteo? Não, ele diz, prega a palavra. Ou seja, ensina. Veja a sequência do texto. Ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Haverá assim tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, ou seja, o ensinamento. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, tu é diferente, a igreja é diferente, nós somos diferentes, faz o trabalho de um evangelista. Agarra-te ao evangelho, agarra-te à palavra. Você não é chamado a outra coisa, a igreja não é chamada a outra coisa. Por isso que Cristo voltou a ensinar. Escribas e fariseus articulando contra ele, prega. Família não acredita nele, prega. Pessoas dizem que ele tem demônio, prega. Prega, prega, ensina. Porque a palavra é o poder de Deus. Que beleza isso. Que glória. Não importam as lutas, não importa a oposição, não importa o desprezo, não importa o desdém. Avante, 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 prega a palavra, ensina. Marcos capítulo 4, volta comigo. É interessante que nós precisamos ter o cuidado como igreja, e aí eu creio que o ensino, ele vai fazer essa separação. Nós vamos já observar isso aqui. Mas o fato é que, lembra que a gente falou das multidões chegando? E é assim mesmo. A gente vê como Deus tem abençoado nossa igreja, irmãos. Tantas famílias novas, eu fico feliz. A igreja recebendo, a igreja acolhendo. E isso, eu já vi um irmão até dizer assim, pastor, e é porque a gente fala pouco. Se a gente falar mais, não cabe mais não. Porque a gente comenta com alguém, a pessoa vem, ouve a palavra e vê a simplicidade do culto, vê o compromisso com a Escritura. Então sempre chegarão pessoas nesse vale de lágrimas que nós caminhamos, de aflições. Vidas continuam a chegar, pode observar isso. Como era no contexto de Cristo, o texto diz que multidão, uma multidão numerosa estava ali. Era tanta gente, capítulo 3, volta um pouco comigo, que isso aqui já foi uma estratégia, né?
que o Senhor teve com os seus discípulos, aproveitando a expertise deles quanto à pesca, né? Ele diz no verso 9 do capítulo 3, então recomendando a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não comprimirem. Cristo é desejado, né? Cristo é desejável. Eu gosto daquele cântico que é totalmente amável, né? É atraente, Cristo é atraente, Ele é belíssimo. E mesmo que algumas pessoas não sejam salvas, acontece isso, Cristo abençoará a vida de muitas pessoas, mesmo que não seja para salvação. E pastor, sim. Tem pessoas que vão adentrar aqui na igreja, vão ouvir o Evangelho, vão ser abençoadas temporalmente. Isso acontece. Mas muitas vidas, de fato, chegam aqui despedaçadas pelo pecado. E o que a gente faz diante disso? Não é? Às vezes eu me preocupo, assim, entendo assim, eu leio alguns livros, eu observo algumas tendências. Eu vejo as igrejas cada vez mais diferenciando os cultos. Tem coisa que, não sei, algumas coisas, não sei se eu falo, eu fico aqui, não vou falar não. Né? Tem tanta coisa acontecendo aí, né? Eu lembro, às vezes a gente conversa com o irmão Alisson ali, o culto pet, né? Os irmãos, não, uma igreja que né? Os animaizinhos. Se Noé encheu a arca, por que a gente não enche a igreja? Tanta coisa que vai surgindo. Não, chegou uma pessoa aqui, pastor, com um problema tal. Vamos fazer dessa forma. Olha, a igreja, ela tem perdido a percepção do poder que tem nas mãos. Tem. E isso vem por conta de não crer mais no ensinamento. Eu gosto sempre de citar o Dr. Lloyd Jones nisso. O livro dele, Pregação e Pregadores. Oh, meu Deus. Oh, livro bom. O livro é tão bom que você pode queimar e depois fazer um chá e tomar. É bom do mesmo jeito. Ainda é bom, até o chá. Mas o Dr. Lloyd Jones diz ali, olha, né, o púlpito resolve, não sei se eu posso me equivocar aqui no percentual, mas ele diz, o púlpito resolve 90% dos problemas da igreja. Uma ou outra coisa você ajusta com um aconselhamento. E não é nem com a dependência de aconselhamento. Porque o conselho de Deus, a pregação, o ensino, revela os segredos do coração, atingem a alma, divide ali juntas e medulas, desnuda o homem diante de Deus e apresenta a solução em Cristo. Eu creio demais no poder da pregação, na sobrenaturalidade da pregação. Eu creio no que está acontecendo aqui, que eu não estou nem vendo, mas que Deus, nesse momento, está mudando a sua história. Eu creio demais nisso. Multidões chegam, pessoas chegam, com os mais variados problemas, com as mais variadas dificuldades, com a vida mais torta, do que tem gente que eu vou conversar aqui e diz, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu digo para ela, faça o seguinte, sente e fica ouvindo a pregação, porque a palavra é poderosa para mudar a tua vida. 2 Timóteo, volta comigo mais uma vez. É muito bela essa carta, né? Paulo diz assim a Timóteo. Lembra que o contexto, Paulo mostra um quadro realmente sombrio. Esse tu, porém, mexe com as entranhas, né? Toda vez que eu leio isso aqui, dá um tu, porém. Eita. Tu, porém, é diferente. 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O aprendizado, permaneça no ensino.
Permaneça naquilo que você foi discipulado, doutrinado, ensinado pelo próprio Deus. Timóteo, não mude o método. Permanece. Que beleza. Permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que coisa linda. Não é? Olha a beleza. E que desde a infância. Oh, glória a Deus, né? Desde pequenininho, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, porque ser salvo é ser sábio é ser ensinado por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê, irmãos? Digam para mim, útil para o quê? Por isso que Jesus persistia em o quê? Ensinar. É muito belo, não é não? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o ensino vai abarcar todo o indivíduo. Somente o ensino das Escrituras confronta, corrige, educa e abarca o indivíduo no seu todo. Permanece, Timóteo, nessas coisas. Não precisamos de outra coisa. Precisamos da pregação da palavra. Volto para Marcos capítulo 4, caminhando aqui para o nosso desfecho. Muitas pessoas vêm, como nós falamos aqui, e o tratamento, a maneira como Deus age, é pela palavra, restaurando as vidas, não importa qual seja o problema. Mas o contexto, lembra que nós vamos ter pessoas que creem e não creem no Senhor. Sempre assim. Às vezes as pessoas não gostam disso. Mas nós estamos aqui numa assembleia reunidos, aqui os irmãos, a galeria, os irmãos no auditório. Nós somos uma multidão mista de crentes e descrentes. Não é todo mundo que está aqui dentro é crente. Isso é ingenuidade pensar isso. Se tem uma cor que gosta de igreja, é gente incrédula também. Isso aí eu já tenho aprendido em mais de 30 anos de vida cristã e janeiro que vem, 20 anos, se Deus me conceder, de ministério. Pensa, acaba para gostar de igreja é ímpio. E quando ele aprende o evangeliquez, a religiosidade, pronto, não tem quem segure mais. Não tem quem segure. Está na igreja, sabe falar, conhece. Para ele vira uma bandeira, é semelhante a um time de futebol, um partido político. O fato é que as multidões vêm e Jesus vai ensinar para fazer a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Tanto que a sequência aqui, você vai observar, Marcos capítulo 4, está escrito assim, no verso de número 11, veja. A vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Então, entenda que naqueles dias não tinha ainda igreja como nós temos hoje. Mas Jesus já fala dos de dentro e dos de fora, juntos na mesma multidão. É por isso que ficar sentado num banco, ouvindo pregação, por 10, 20, 30, 40 anos, não é para todo mundo. É só quem de fato é a ovelha de Cristo. Evangelho de João capítulo 10, Jesus fala no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. Por isso o ensino vai evidenciar o tipo de solo, ou que tipo de solo é esse ou aquele coração. Não é a sequência, as parábolas? A pregação vai fazer a distinção e a separação. O ensino manterá os fiéis e afastará os que não têm o coração reto. É por isso que a pregação tem que ser mantida. Mesmo jeito. João capítulo 6, veja. Vamos ver isso aí na prática. João 6. Está escrito, olha. Lembra, o capítulo começa ali. Nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão queria fazer dele rei. Versículo 15. Jesus começa a pregar e começa a dizer, olha, vocês estão me seguindo porque vocês são interesseiros. Vocês estão, Jesus fala, vocês estão aqui por causa do pão. Tem coisa, você tem outros interesses. Aí diz, mestre, né? Sempre a linguagem do bajulador. Mestre, que devemos fazer, realizar para fazer as obras de Deus? Eu sei, o que é que eu posso fazer? Me dê aí um cargo, me dê aí uma função, o que é que eu faço? Me diga como eu posso obter o reino de Deus. Jesus disse, a obra de Deus é essa, que criaste no Filho do Homem. Só isso? Queria alguma coisa assim. Jesus continua com o seu discurso, que ele é o pão da vida. O que é que resulta? No que resulta essa pregação de Cristo? João 6,66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. À vista de quê? Da pregação, do ensino. Eram discípulos. Talvez tenham sido batizados, alguns, pelos apóstolos. Mas o que foi que aconteceu? Eles foram o quê? Embora. Jesus sabia que a pregação, o ensino, haveria de trazer essa separação. Prosseguindo, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Porque eu vou continuar assim. Eu não vou mudar a pregação, não. Eu vou continuar ensinando. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O doutrinamento fará a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é maravilhoso. Por isso que Cristo continuava pregando, ensinando. Por isso que as multidões se reúnem ali. E ele não ficava, eita, muita gente, que bom, é agora. Vamos conquistar Israel. Eita, a Galiléia é nossa, a Galiléia é do Senhor Jesus. Amém? Não. Volto para Marcos, eu concluo aqui. Marcos diz que ele ensinava, no verso 2, muitas coisas por parábolas. E aqui é interessante porque as parábolas, as comparações, as metáforas que Cristo utilizava, elas simplificavam a verdade para os salvos, porém complicavam para os perdidos. É por isso que você vai ver gente que vai chegar na igreja, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, mulherinhas carregadas de paixões, quem é que lembra do texto? Que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Meu Deus do céu. Aprendem. Veja como pode o magistério aí se tornar realmente letal para a pessoa. A compreensão das verdades benditas, irmãos do Evangelho, ela se dá por revelação. Não são sábios e entendidos que entenderão, mas os iluminados, esclarecidos pelo poder do Evangelho. É por isso que você não tem que convencer ninguém a ficar na igreja. Você pode consolar, você pode falar, você pode admoestar, você pode dizer o quanto é importante.
Você nem precisa fazer isso, porque a revelação faz a pessoa entender que ela precisa do magistério do Espírito Santo. Ouvir a palavra, crer na palavra, ser nutrido pela palavra. Segundo aos Coríntios capítulo 4, Paulo diz, a partir do versículo número 3, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, isso foi em Gênesis, haja luz, e houve luz, né? Ele mesmo resplandecerá em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O crente, quando ouve a pregação, ele ouve o haja luz na sua vida, de forma salvadora e de forma santificadora e de forma constante. Ele é iluminado, ele é esclarecido, ele não é confuso. Ele pode nem ser teólogo, articulador, mas ele entende as coisas espiritualmente, ele discerne as coisas espiritualmente, ele permanece, ele persevera. A simplicidade do ensinamento do Evangelho alcança aquilo que os reformadores chamavam de perspicuidade do Evangelho, aquilo que é necessário entendermos para a nossa salvação, e a pessoa é nutrida, alimentada, e ela fica ali alegre para a glória de Deus, crescendo e aprendendo mais do Senhor. Agora, 2 Coríntios 2, se você volta um pouco comigo, versículo 14, Paulo vai dizer assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque não estamos, como tantos outros, vendendo a palavra, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com a sinceridade da parte do próprio Deus. O Evangelho é vida para o que se salva e morte para o que se perde. O ensinamento faz essa distinção entre os bodes e entre as ovelhas. É por isso que o profeta Isaías diz, 55:11, que a palavra do Senhor jamais voltará o quê? Vazia. Cumprirá aquilo para o que Ele a designou. Deus é glorificado na nossa salvação. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus também é glorificado na condenação de quem ouve e nunca aprende. Marcos, então, presentes para nós. Voltou Jesus a ensinar. Ensinava ele muitas coisas. O Evangelho, irmãos, sempre prevaleceu. O Evangelho prevalece e o Evangelho prevalecerá. Nós devemos prosseguir nas pisadas do nosso Mestre, no magistério do Espírito Santo, proclamando o reino de Deus. Em alguns momentos a aceitação será mais visível. Em outros momentos a oposição será mais ferrenha. Porém, a todo momento devemos perseverar com o ensino do Santo Evangelho. Aconteça o que acontecer, que Cristo continue falando nessa igreja. Por cima de quem quer que seja, Cristo resplandeça, o seu Evangelho cresça, que nós passemos, nós vamos morrer, mas Ele é para sempre. Isso é a luz da glória de Deus, o Evangelho da glória de Deus, que o Senhor acendeu aqui na Igreja Batista de Parquelândia. Amém? Graças a Deus por sua santa palavra. Bendito seja o Senhor pelo seu santo Evangelho. Mestre querido, mestre amado, vem nos ensinar, continua nos ensinando. Volta, Senhor, sempre para nos ensinar, todos os domingos, todas as quartas-feiras, em todo momento que estivermos aqui. Ó Mestre, ensina-nos. Queremos estar aos teus pés, aprendendo do Santo Evangelho.
e que esse ensino alcance vidas que ainda não te conhecem, a fim de viverem para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.